E vocês, começando hoje aqui mais um episódio do nosso C-Legends, que vocês sabem que o objetivo principal é estar inspirando vocês através de histórias reais dos nossos convidados que estão aqui hoje, que irão compartilhar um pouquinho com a gente das suas vidas, das suas carreiras e trazer pra gente um pouquinho de inspiração, né? Obviamente que hoje eu também não poderia esquecer de fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, né? Aí no nome da empresa MyTech, que é uma empresa de tecnologia especializada em transformação digital, e apoiar você principalmente na migração de seus serviços de data center, CPD, sistemas, para um ambiente nuvem, trazendo aí a transformação digital para sua empresa. E também não poderia deixar de falar da própria Nscreen, que está nos apoiando no episódio de hoje. Uma empresa também especializada em tecnologia da informação, especializada em modernização tecnológica, que tem aí nas suas frentes machine learning, inteligência artificial, várias coisas desse mundo tecnológico para apoiar o seu negócio no crescimento, apoiar a sua empresa a atingir outros patamares dentro do seu negócio. E para a gente dar sequência aqui hoje, obviamente, o meu colega, mega e amigo Alex Lara, para apresentar os nossos companheiros de hoje. Boa noite, pessoal. Puxa vida, mais uma vez, um prazer estar aqui com os amigos. E o bom de ver o Marcelo com a empolgação, né? Realmente, essa empolgação aí, vibrante, já começa muito bem. Bom, todos os episódios são muito importantes e relevantes para nós, porque a gente busca trazer inspiração por meio de histórias inspiradoras. As pessoas olham para as histórias das outras e muitas vezes enxergam o sucesso e não sabem, né, o quanto difícil, o quão duro, né, foi alcançar aquele patamar. A gente costuma comprar livros, né, de biografias de pessoas famosas aí no mundo inteiro e é um ótimo lazer, né, conhecer essas biografias, mas às vezes nós nos esquecemos que existem biografias vivas do nosso lado que pode realmente nos ensinar muito. A gente tem aprendido que aprender com a experiência dos outros talvez seja a melhor forma de aprender. A gente evita cair em buracos que outros já caíram. E é nesse sentido que nós temos aqui hoje dois amigos. Amigos mesmo, porque são duas pessoas que eu tenho um relacionamento muito próximo. Eu tenho até que tomar cuidado com as perguntas que eu vou fazer para não deixar eles apertados. E aí, Marcelo, você me ajuda aí, você me chuta aqui, tá? Deixa se for comigo. O caso. Bom, vou pela ordem alfabética, embora os dois, né, comecem com C, eu vou para a segunda letra. Está aqui o Carlos Eduardo, né, vulgo Cadu, né? Carlos Eduardo Almeida Gomes, um grande amigo, um empresário bem-sucedido que vai poder compartilhar com a gente um pouco da sua história, né? Eu conheço um pouco, vou fazer algumas perguntas, mas é realmente uma história inspiradora. E com a gente aqui também o Christian Lemos, também um grande amigo, a gente já trabalhou junto aí por um bom tempo em empresas diferentes e temos uma relação muito boa e é um privilégio muito grande também ter o Christian, que vem do interior, um lugar muito ruim, muito feio, assim, deve ser um dos lugares mais feios de Minas Gerais, se não do Brasil. Vou deixar vocês curiosos, que provavelmente ele vai falar dessa região. Tem um laguinho lá, tem uma poça d'água lá que ele fala que é uma represa. Bom, mas então eu vou passar a palavra para eles. Cadu, Carlos Eduardo e Christian, um prazer muito grande ter vocês aqui. E eu vou passar a palavra para o Cadu se apresentar, o Christian também. Vocês fiquem à vontade para também fazerem perguntas um para o outro. Esqueçam aqui das câmeras, né? Nós estamos aqui batendo um papo e o objetivo, como sempre, é inspirar pessoas por meio das histórias de vocês. Cadu, se apresenta para nós aí. Quem é o Cadu, de onde veio? E conta para nós o seguinte, por que a sua vida sempre foi fácil assim, Cadu? Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu me sinto lisonjeado, né, com esse convite. O Alex, ele é muito generoso, né? Eu não acho que seria o empresário, né, ideal para estar participando do C-Legends, mas estou aqui, pronto para responder as perguntas. E o Alex já falou meu nome, eu sou casado, tenho 3 filhos e sou empresário do segmento imobiliário.
Bom, depois vamos explorar mais um pouco. Vou passar a palavra para o Christian. Christian, fique à vontade, né? Antes de mais nada, de se apresentar e de fazer propaganda do seu negócio, tá? Vou deixar. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado. O Lara e o Marcelo são amigos, né? Muito mais do que parceiros de negócio, né? Parceiros desse mundo de TI, são amigos pessoais. O Lara, a gente tem uma relação longa aí, uma história longa aí que a gente trabalha junto. Para mim é um prazer muito grande, sempre assisto, acho bacana o projeto de vocês. Fiquei muito lisonjeado também de ter sido chamado aqui. Bem, meu nome é Christian, já foi falado. Eu sou do interior, né? Eu sou de Capitólio, então é uma das cidades mais belas do Brasil. Tá? Todo mundo estejam convidados a visitar, ninguém vai se arrepender não, porque é um lugar realmente muito bonito. Eu sou sócio da Force One. A Force One é uma empresa de consultoria em TI. Nós somos extremamente especializados em infraestrutura de TI. Trabalhamos tanto on-premise, somos parceiros cloud, né? Nós somos parceiro AWS, parceiro Advanced de AWS. Essa é uma virada que a gente começou a fazer há cerca de 4 anos, né? A gente sempre trabalhou muito projeto on-premise. De 4 anos para cá, a gente começou a trabalhar esse mundo cloud. Hoje, nossos negócios eles estão 50%, 50%. 50% a gente ainda cuida de mundo on-premise, 50% a gente já está no mundo cloud, né? E a nossa estratégia é realmente correr para esse lado, tá? Tenho 47 anos e estou nesse mundo aí de empreender há cerca de 13, 14 anos mais ou menos, e uma batalha gostosa de fazer, viu? Bacana demais. Bom, eu vou rolar uma pergunta aqui. Tem uma história do Cadu que é muito famosa. Pelo menos quando eu conheci, eu fiquei bastante impressionado. E eu vou contar resumidamente para provocá-lo, para que ele possa contar melhor. Eu sei que o Cadu foi o cara que trouxe para Minas Gerais o Walmart, o Leroy Merlin, e foi o fundador, né? Foi um dos sócios, um dos donos do shopping Itaú Power Shopping. Sei que a história, né, conta que ele conhecia aquela região que era uma fábrica de cimentos fechada, Itaú, né? Quem é mais antigo passava ali, lembra que tinha um muro, uma fábrica fechada, se não me engano, na época do Grupo Votorantim, que já não estava mais ativada. E o Cadu, aí, vendo a possibilidade de um grande negócio, acreditou e transformou aquela fábrica de cimento ali fechada num grande negócio. Dizem as boas línguas aí, com pouquíssimo dinheiro ou quase sem dinheiro. Cadu, conta para nós isso, né? Como é que foi isso? E, enfim, fica à vontade para explorar esse assunto e outros que você achar interessante. Então, é um case interessante, porque, como disse o Alex, na época nós tínhamos uma empresa prestadora de serviços de planejamento, desenvolvimento, marketing comercial no segmento de shopping centers. E nós tínhamos acesso a inúmeros players desse mercado varejista em função disso. E sobrevoando com alguns diretores de uma grande marca de hambúrgueres, né, aqui do Brasil, instalada no Brasil, a gente percebeu um fluxo enorme de veículos naquele entroncamento da Babita Camargo e da Vissarnoff. E aí veio um insight, bom, por que não instalar aqui nesse local um shopping center? Então, um shopping center num local cercado de indústrias, possivelmente não viraria. Mas tinha algo assim interessante, são algumas variáveis que são importantes para a viabilização de um empreendimento e esse empreendimento ter sucesso. Essa área tinha visibilidade, tinha acessibilidade e ainda um fluxo considerável de veículos, não só de Belo Horizonte, Contagem, mas da grande BH, que circulam por ali ainda hoje. Essa empresa, como eu disse, é uma empresa de prestadora de serviços, mas ela tinha algo assim fundamental para tentar virar esse empreendimento, saindo de prestadora de serviço para incorporadora. Ela dominava o segmento de atuação, né? Isso é fundamental. Não tinha recursos financeiros, mas ela tinha conhecimento profundo do negócio
E mais do que isso, também tinha capacidade de pensar numa estrutura financeira capaz de suportar o negócio. E é o que aconteceu. O Alex, no início aqui da entrevista, ele falou que, como é que é essa coisa que é tudo fácil? Não tem nada fácil, né? Esse projeto acelerou o surgimento de cabelos brancos, né? E também uma hipertensão arterial. Porque quando você assume o risco de um negócio desse porte, a pressão é muito alta, né? A pressão é grande demais. Nós tínhamos conhecimento, e aí, particularmente, eu quero destacar que eu liderei o negócio, mas tinham outras pessoas envolvidas comigo, que sem a participação dessas pessoas, o negócio possivelmente não aconteceria. Possivelmente não, com certeza, né? E elas foram fundamentais para o sucesso desse negócio. Nós tínhamos conhecimento da chegada no Brasil do Walmart, com a sua operação de varejo, se instalando em Osasco. O Walmart não tinha planos de vir para Minas Gerais. A prioridade era São Paulo capital e interior de São Paulo, que é o principal mercado do Brasil. Então, nós desenvolvemos um estudo preliminar e, com esse estudo debaixo do braço, nós fomos procurar o Walmart em São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o diretor de expansão do Walmart para o Brasil, um americano, e apresentamos para ele já um projeto preliminar, um estudo preliminar de implantação naquele local. Ele achou interessante e nós conseguimos demonstrar para ele o potencial da região, o que fez com que ele mudasse um pouco a visão que eles tinham preliminarmente, né, que é do business plan deles, e de, sim, apostar ali naquele site e nessa região, porque era Grande Belo Horizonte e não Belo Horizonte. E, a partir daí, começou-se tratativas sobre valores e aí chegou-se num consenso. Eles, inicialmente, entrariam só com a operação do Walmart e o negócio foi tratado nesse sentido. Depois que o negócio avançou e esse projeto foi aprovado nos Estados Unidos, ao retornar, nós tínhamos intenção de colocar ali 3 a 4 grandes megas operações de varejo para você consolidar ali como ponto de atração para um raio de até 150 quilômetros, porque não era um empreendimento para Contagem, era um empreendimento para Grande Belo Horizonte, num raio de até 150 quilômetros. Então, quando retornamos em São Paulo para a reunião com o Walmart, eles resolveram colocar também o Sam's Club, que não estava no nosso radar. Ali onde hoje está instalado o Sam's Club seria implantado um hotel. E eles só entrariam com um combo. E aí nós chegamos a um acordo e aí nós tiramos o projeto do hotel e colocamos o Sam's Club. Foi interessante essa aproximação com o Walmart, porque eles nos apresentaram o Leroy Merlin. E é interessante que o Leroy Merlin ele estava vindo para cá e queria ser chamado realmente de Leroy Merlin. E nós conversamos com o CEO do Leroy no Brasil, dizendo, olha, você tem muito servente pedreiro, mestre de obra, pessoas simples que irão comprar, tem que tropicalizar isso aí, vai ter que ser Leroy Merlin. E o Leroy também aderiu ao projeto, e um fato que quase que inviabilizou a entrada do Leroy foi que o board Leroy francês esteve no Brasil, numa visita de rotina, foi apresentado o projeto para esse board e aí o presidente mundial do Leroy ele só viu indústrias no entorno do site e ele tentou recuar. E aí nós fomos convidados a ir a São Paulo para defender a nossa tese de que ali, mesmo cercado de indústrias, seria um negócio viável. E aí conseguimos persuadi-los, eles permaneceram no projeto e conseguimos então virar o projeto. Quando o Alex disse que não tinha recurso, de fato não tinha recurso. Qual foi a solução encontrada? A solução encontrada foi definidos os valores, aí os valores tinham ágio, obviamente, em relação ao que teria que se pagar a Itaú,
Cimento Itaú, o Grupo Votorantim, que era o proprietário da área. E isso foi possível com o ágio cobrado do Leroy, Walmart, Sam's Club. Então foi feita uma operação simultânea, onde entraram os recursos desses 3 gigantes do varejo e, simultaneamente, foi feito o pagamento para o Grupo Votorantim. Isso foi feito simultaneamente, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local. Então, praticamente, a Votorantim recebeu recursos oriundos do Walmart, Leroy e Sam's Club. Nós fomos meros repassadores e, com esse spread, conseguiu-se construir o shopping até o Shell. E, em seguida, ele foi comercializado. Então, basicamente, essa é o case do Itaú, mas que, como eu disse, trouxe isso, né? Hipertensão, cabelos brancos, mas trouxe mais do que isso. E aí, eu acho que o grande valor desse negócio foi exatamente a empresa ter se tornado referência no Brasil no segmento de shoppings, através desse projeto, da forma que ele foi estruturado. Bom, bacana demais. A história, quem viu na época, acompanhou, né? Eu soube alguns pontos, era essa questão do sincronismo, né? Imagina o nervo de aço, né? Quer dizer, você comprar de um, vai ter que vender primeiro para depois pagar, né? Então, a sua capacidade de argumentação de venda tem que ser muito interessante, porque uma coisa é você vender um projeto desse quando você mostra uma área. Outra coisa é você mostrar uma fábrica, que não é a área ainda, e vender para os caras que você vai derrubar a fábrica, que você vai fazer o empreendimento para ele te pagar para você ir lá e comprar, né? Então, a gente pensa bem isso daí. O Cadu foi modesto aí em contar, mas... Bom, vou fazer mais uma pergunta, jogando para o Christian. E aí, Marcelo, você fica à vontade, por favor. O Christian, eu te conheci, né, há muitos anos atrás, a gente trabalhava junto. Você é um cara que veio de uma carreira técnica, extremamente técnica, né, o que a gente chama de escovador de byte, de bit, de byte, enfim. Carreira muito técnica, e a gente se conheceu, né, na Ativas. Você fez uma transição para a área comercial, ali, pré-venda, né, comercial, e depois fez mais uma nova transição. Né? Você fez uma transição para entrar no mundo como empresário, né? E aí você está hoje aí com a Force One, que é uma empresa que tem visibilidade, né, bastante respeitada, enfim, vários clientes felizes, né? São clientes felizes, conheço vários aí. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa virada na cabeça, né? Porque, assim, você pensou a sua vida inteira ser técnico, escovador de bit, ficava lá quietinho atrás das máquinas, dentro de um data center, aquele ar-condicionado, né? Conversando com as máquinas, né? Quer dizer, programando, preparando storage, né? Tendo que explicar à esposa que tem um tal de backup que faz ele ter que sair de noite para poder ir lá resolver o backup. E aí se torna empresário e né, vai ali para frente, negociando com o cliente, enfim. Cara, por que e como, né? Ô, Lara, é engraçado porque quando eu fui fazer faculdade, eu fiz computação na Federal de Uberlândia. No último semestre da faculdade, a faculdade muito focada em desenvolvimento de sistema. No último semestre da faculdade, ligo para meu pai e falo: pai, vou concluir o curso, porque não tem o menor sentido eu sair agora do curso, falta 6 meses agora de curso, mas, cara, eu vou prestar outro vestibular, porque computação não é o que eu gosto, né? Então, eu tive esse momento e aí, por sorte ou por bênção, né? Eu arranjei um estágio na CTBC Telecom, antiga, hoje Algar, mas antiga CTBC Telecom, e lá eu fui apresentado para a área de suporte. E aí, cara, mudou totalmente a minha visão, porque eu tive uma faculdade totalmente focada em desenvolvimento e tive meu primeiro contato realmente com suporte ali, e ali eu me achei. Então, assim, esse fato de eu ser muito técnico, isso é uma verdade absoluta. Quem me conhece sabe que é assim até hoje, dependendo do tipo de sistemas mais antigos que a gente dá consultoria, né, os Unix mais antigo, alguma coisa assim, eu ainda tenho que apoiar muitas vezes a equipe e sempre gostei muito disso, né? Quer dizer, isso sempre foi uma coisa que me deu muito prazer, fazer suporte e trabalhar na área técnica.
Mas sempre teve alguma coisa que me incomodava de eu querer fazer alguma coisa a mais, tá? Eu sempre tive esse negócio de querer abrir uma empresa e querer fazer alguma coisa a mais. Então, quando eu trabalhava na Telemix Celular ainda, no ano que eu fui me casar, quer dizer, conta totalmente desarrumada, eu pedi demissão para fazer minha primeira tentativa de montar uma empresa. Não deu muito certo, né? Extremamente inexperiente na época, né? Voltei a trabalhar, fui para ação de ativos nesse período, mas a partir dali eu falei, eu vou me preparar para poder abrir uma empresa. Então, da área técnica, eu fui para a área de pré-venda, para já ter um pouco mais esse contato comercial. Na área de pré-venda, eu me envolvi muito com a área financeira, para poder entender como é que eu poderia trabalhar a parte de custo dentro da empresa também. E aí, a partir do momento que eu passei por essas áreas, eu achei, né, eu imaginei que eu já estava preparado para abrir uma empresa e foi o momento ali que eu realmente resolvi abrir empresa. E para mim foi muito desafiador, porque eu venho de uma família extremamente conservadora. Meu pai trabalhou 40 anos na mesma empresa, a maioria dos meus tios são todos concursados públicos, minhas tias concursados, irmão concursado. Então, ali praticamente ninguém teve um tino de empreender. E eu fui o primeiro, né? Eu lembro que para contar isso aí pro meu pai foi assim, foi uma preparação. Conta para a irmã, pro irmão, conta para a mãe, os três preparam o pai e vai lá e conta pro pai que você vai abrir mão de um salário, de uma estabilidade para poder empreender. Mas, né, fiz, achando que estava preparado, descobri no começo que ainda faltava muito, né? Acho que ainda falta muito ainda se preparar. Faltava muita experiência comercial ainda, né, para a empresa, o que é fundamental para qualquer empresa, né? O que é fundamental para qualquer empresa é desenvolver essa parte comercial. E foi batalhando, né? Fui batalhando, fui melhorando, fui achando as pessoas certas no meio do caminho, né? Achando sócio certo no meio do caminho, parceiro certo no meio do caminho. Quem me aconselhasse, né? O Lara foi um grande conselheiro meu durante todo esse projeto meu, para poder chegar onde a gente chegou, para onde eu cheguei até agora, né? Mas assim, o que sempre me motivou foi realmente fazer alguma coisa diferente, sabe? O Marcelo e o Lara me conhecem bastante já, né, dentro da nossa área de atuação. Eu sempre tive esse desejo de poder mudar a vida de quem está comigo, tanto seja funcionário, como mudar a vida dos meus clientes também, entendeu? Esse é sempre um pensamento que eu tive enquanto empresa. E foi isso, acho que esse foi o grande motivador. Eu via muitas coisas na empresa que eu não podia fazer, muitas vezes ali junto com o pessoal do meu trabalho, que estava trabalhando comigo, o pessoal ali numa certa comodidade ali do trabalho, e eu falava, não, gente, assim, eu pensava, não, precisamos fazer um pouco diferente esse negócio, e essa inquietude foi o que me fez empreender. Hoje eu vejo que eu fui muito doido de sair da forma como eu saí, mas graças a Deus, depois de todas as etapas aí que eu passei, hoje estou muito feliz com essa empreitada. Muito bom, legal. Eu queria, e o Cadu também falou isso no início da fala dele, acho que depois você complementou, né? Ele foi um líder do projeto, mas que teve ali profissionais que os apoiaram, né? Que o apoiou e que formou um time interessante nesse sentido. E você falou também que durante a sua trajetória foi encontrando pessoas que foram te apoiando, né? Então, isso remete a vários episódios que a gente vem conversando. E alguns argumentos são sempre os mesmos, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa de apoio e geralmente é isso que alavanca, às vezes, a carreira ou a trajetória de alguém, né? Isso é muita verdade que a gente acaba vendo aqui, né? Nesse sentido, eu faço pergunta para vocês dois, vocês podem escolher quem começa, mas na sua fala você fala, pô, eu fui encontrando. Às vezes a gente pode achar que é uma sorte, né? Passei, encontrei as pessoas e tudo mais. O Alex também traz que network, às vezes, a gente trata como uma coisa importante, uma pessoa que você pode contar, né? Mas como é que você foi montando esse seu canal de network, essas pessoas que vocês confiavam para poder chegar até onde vocês chegaram? Como é que aconteceu isso para vocês? Tá, eu vou começar. Bem, eu acho que tem duas
questões aí, quando a gente fala que foi encontrar, acho que tem duas questões que fizeram isso acontecer, né? A primeira, eu acho assim, né? Eu acredito muito que eu fui muito abençoado em conhecer as pessoas certas, sim, no meio do caminho, mas acho que para manter, não basta a gente conhecer as pessoas certas. Eu acho que para manter isso, né? Para a gente manter isso, eu acho que a gente tem que desenvolver uma relação de confiança muito grande. De novo, tá? Eu virei comercial há muito pouco tempo, mas eu trabalhei com todo tipo de comercial. O comercial que acha que ainda é tomar um cafezinho com o cliente e é conversar pra caramba, né? Até o comercial que realmente faz aquele trabalho que a pessoa sabe que pode olhar para ele e pode confiar. E quando eu, né, no meio dessa trajetória, quando eu via esse tipo de pessoa que tomar cafezinho, chegava lá só para bater papo, né, para não falar de negócio e tal, eu via que o que eu aprendi durante a carreira é que esse tipo de pessoa esse tipo de profissional, ele tem uma carreira muito curta. Porque o que fortaleceu os meus relacionamentos, o que eu acredito fortaleceu os meus relacionamentos, foi a confiança que eu gerei com todo mundo, tá? Foi a forma que eu tratei, acredito eu, né? Refletiu na forma como eu fui tratado. Então, dentro da empresa já passaram muitos funcionários. Até hoje, qualquer horário da noite que eu quiser ligar para qualquer um deles, todos eles me atendem, na pura amizade, vamos falar assim, na pura amizade. Saber que você pode contar com essas pessoas, né? E aí, eu estou falando de funcionário, mas saber que você pode contar com o cliente na hora que você precisa de uma indicação de alguém que o cliente consegue, isso aí, eu acredito que isso aí, hoje eu consigo, né? Eu consigo ter acesso a isso muito pela forma que eu fui construindo isso, tá? Sendo muito transparente, atendendo na hora que ele precisava, na hora que tivesse alguma dor realmente dele, independente se tinha contrato, se não tinha contrato, a gente ia lá ver o que estava acontecendo para poder ajudar ele naquele momento, gerando esse tipo de confiança. Eu acredito muito que esse tipo de relação, eu aprendi muito com uma pessoa que é o seguinte: a gente faz sem esperar nada em troca, né? É isso mesmo, a gente faz sem esperar nada em troca, mas naturalmente você recebe em troca, né, muito daquilo que você fez. Eu acredito muito nisso, eu tenho isso para mim como uma grande verdade, eu tento caminhar dessa forma e assim, tem dado muito certo para mim. O Christian colocou muito bem, inclusive eu quero voltar lá um pouco atrás, quando no início da exposição dele, ele falou que ele, no processo de transição, saindo de uma grande empresa e aí montando um negócio próprio, né, acreditando que o negócio daria certo, e ali ele teve a expectativa frustrada no primeiro negócio, mas ele persistiu. Essa característica do empreendedor, né? Aí ele acredita nos sonhos e aí ele persegue até viabilizá-lo. Então ele colocou isso, falou: olha, tentei. Isso acontece muito. Eu também trabalhei em multinacionais, em empresas grandes no início, e aí eu era inquieto, né? Eu assim, bom, eu não vou ficar aqui tendo um salário, porque eu tinha maior preocupação com essa questão de aposentadoria, né? Eu falei: eu vou aposentar pelo INSS, já velho, como é que eu vou fazer? Na hora que eu tiver que comprar remédios, etc e tal, será que eu vou ter recursos para isso? Então, isso me preocupava. Eu falei: não, eu tenho que ter o meu próprio negócio, né? E também era extremamente bem recebido quando trabalhava nessas empresas expoentes do mercado, no segmento delas. E quando você sai, o tratamento já não é o mesmo. Então, você sai para trabalhar no segmento, mas aí já com um negócio que não tem a visibilidade e não tem a importância que tinha quando você trabalhava nessas grandes empresas, e aí você tem dificuldade de avançar com seus projetos. Mas aí você tem que perseguir, né, os sonhos. Em relação a pessoas, como você colocou aí, que vão surgindo no meio do caminho, você encontra pessoas que podem apoiar financeiramente as suas ideias, os seus projetos, né? Você pode encontrar pessoas ali que, tecnicamente, vão te dar suporte naquilo que você é fraco, aquilo que você não domina o conhecimento, né? E tem as pessoas que te ajudam espiritualmente. Aí nós estamos falando de
família, né? É importante porque, às vezes, os seus projetos, eles morrem dentro de casa. O Christian falou aí que ele teve primeiro convencer a irmã, a mãe, para que eles fossem convencer o pai, porque eles tinham toda uma estrutura que foi criada ao longo dos anos e ele estava saindo exatamente dessa estrutura. Ou seja, se ele não acreditasse nos sonhos e defendesse, talvez a própria família dele frustrasse esse sonho que ele tinha, né? Então, a gente tem que ficar muito atento da importância da família nos nossos projetos. Por que a importância da família? Porque quando eu tentei meu primeiro negócio como ele, e o negócio foi tipo voo de galinha, né? Eu tinha por trás de mim uma família que acreditava em mim e falava, bom, esse é um negócio que não deu, mas nós temos certeza que você vai conseguir atingir seus objetivos. Isso me fortaleceu, né? E a outra coisa que nos fortalece, e aí com o tempo você vai descobrindo, né? O Alex falou aí sobre esse negócio do Itaú Power Shop. É muito interessante e as pessoas me perguntavam assim, como é que vocês conseguiram isso? Como é que vocês conseguiram criar esse negócio, né, esse conceito? E ali eu já tinha certeza e falei para as pessoas e falo até hoje. Eu falo assim, olha, tenho certeza que é bênção, né? Porque tem pessoas muito mais capazes que nós. Por que nós temos essa visão, conseguimos enxergar o que eventualmente eles não conseguem? Porque nós somos abençoados. E uma coisa que a gente aprendeu na empresa, todos os nossos projetos nós colocamos diante de Deus. Pedindo para Ele que Ele nos abençoe os projetos, se for do desejo dEle, que Ele nos dê a visão para que a gente possa viabilizar isso. E o mais importante da mensagem que eu quero deixar é que todos os projetos que eu me envolvi, o que mais me encantava era a possibilidade de viabilizá-los. O dinheiro era a consequência deles. Mas, até hoje, o que me encanta em projetos é a possibilidade de viabilizá-los. E você também, Christian, colocou algo muito importante, que hoje nós somos originadores de negócios. A gente consegue identificar algumas oportunidades, conceituar e originar negócios. E você colocou muito bem que você, como originador de negócio, você tem possibilidades de estar com pessoas que, de repente, não têm conhecimento, mas têm um negócio, e você consegue apoiar essas pessoas, mesmo que elas não sejam seus contratantes, mesmo que não sejam seus clientes. E isso tem acontecido com a nossa empresa. Nós estamos atuando num mercado onde as pessoas não têm ainda o domínio do conhecimento, né, amplo que nós temos, mas mesmo assim, alguns até concorrentes, nós temos apoiado, transferindo para eles informações, transferindo para eles parte do nosso conhecimento e sem esperar nada de volta. E qual que é o benefício disso? Essas pessoas estão abrindo as portas para a gente e essas pessoas querem estar próximas de nós e elas são importantes estar próximas de nós. Então, acho que você não pode sempre estar buscando o resultado financeiro no negócio, porque quem busca resultado financeiro no negócio normalmente são os imediatistas, né? E eu acho que uma empresa como a sua, hoje, uma empresa próspera, é uma empresa que tem projetos e projetos longevos, né? Então, é por aí. Cara, eu vou até contar uma experiência que eu tive com o Christian, que isso é muito verdade, né? E que também fez parte do meu aprendizado na minha jornada, né? A
de fazer para o próximo sem esperar algo em troca, fazer de forma genuína, e a gente perceber que isso é genuíno, né? Eu já tive uma relação de cliente-fornecedor com o Christian, e em uma das empresas que eu estava, eu contratei o serviço dele. Tinha um valor daquele serviço, e eu estava ali passando por um momento realmente difícil, lá numa operação, num servidor que tinha dado problema, desses um pouco mais antigo aí, que ele tem um domínio. Eu contratei e falei, olha, eu preciso resolver e etc. E eu já sabia que ele era dono daquela empresa, e foi nesse momento que eu também conheci o Alex Lara, né? E eu estava ali sem ainda saber como resolver, e não sei se o Christian vai lembrar disso, mas no dia que eu falei com ele, a gente acertou. Nesse mesmo dia ele estava lá o Christian, o dono da empresa, estava lá no data center nosso, de noite, executando um trabalho e trabalhando. Eu falei, cara, fui lá, e eu tinha costume de ir, porque eu trabalhava com operações, serviço, e não tinha jeito, eu tinha que virar madrugada, às vezes, final de semana e tudo, e eu peguei o Christian lá no cantinho, no frio, porque o data center era gelado, e ele lá olhando e trabalhando com aquilo, e eu falei, cara, mas você é o dono, e eu fiquei pensando, né, o dono que ele tá fazendo aqui e tudo, e aquela atitude, eu também me vi muito, porque eu pensava igual, né, pô, eu quero fazer o melhor, mas ele estava ali dedicado. A gente superou esse problema lá, passou, mas isso ficou marcado para mim. Falei, pô, o cara que é dono, ele tem tanta gente que ele pode solicitar para fazer, e ele estava ali se dedicando, e sem cobrar nada mais, e tudo, o escopo era o mesmo, né? Teoricamente ele tinha que cobrar mais, era outro horário, não era o que a gente tinha acordado, mas não foi. E inconscientemente você falou isso para mim durante a nossa jornada junto, e várias vezes, né? Várias vezes. Não, cara, não preocupa com isso agora, não. Não é questão de dinheiro. Eu vou fazer para te ajudar, eu vou fazer para te ajudar. E eu acho que isso aí é uma coisa sua mesmo, cara, que eu queria contar aí. Obrigado. Eu lembro dessa situação aí. Eu lembro que vocês estavam meio bastante apreensivo com o problema, né? Eu pus um funcionário meu nas costas, falei, cara, vamos lá agora e vamos resolver esse negócio aí, porque isso é importante, né? Eu acho que é muito importante para todo mundo para todos os fornecedores, e toda empresa é um fornecedor de alguma forma, né? A gente entender que vamos supor, no nosso caso, a gente tem uma visão, e é uma visão que eu não preciso ficar falando para a equipe, não, tá? É uma visão que, não sei por que elas acabam pegando. Que a gente não está cuidando de máquina, né? A gente não está dando suporte em nenhum servidor. Quando a gente restabelece o serviço, a gente está cuidando do negócio do cliente, que depende daquele servidor para virar, né? Eu lembro muito bem, Lara, quando a gente trabalhava para... Pode falar... Fica bom, pode falar com todo mundo aqui, não tem nada quando a gente trabalhava para a Unimed Rio, né? E eu lembro disso, porque eu estava lá na Sondativas. Era Ativas, não era Desculpa, Nativas, isso aí, Nativas. E eu lembro que teve um problema lá, que o sistema deles estavam parado, e eu conversando com um par meu que estava do lado, e eles falaram assim, cara, o cara não pode esperar 10 minutos, né? Eu falei para ele, eu lembro de eu falar para ele assim, falar, cara, imagina um pai com um filho no colo, na recepção, e o atendente falando pro pai que tá com o filho no colo, assim, ó, não dá para você esperar 10 minutos, porque o sistema tá fora. Então, assim, a gente não dá suporte à máquina, a gente não dá suporte a servidor, a gente não dá suporte a equipamento, né? Não tô indo ali para resolver a questão do equipamento. Se fosse um equipamento pelo equipamento, né? Eu acho que isso não tem a importância. Mas na hora que você pensa que aquele equipamento suporta uma solução, e essa solução vai suportar outras pessoas de alguma forma, você vê que o que você está fazendo não é dar suporte ao equipamento. Eu sempre tive assim, eu penso muito desse jeito, tá? Não estou indo lá para resolver o problema da sua máquina. Estou indo lá porque você precisa prestar um serviço para alguém depende disso, uma empresa, uma pessoa depende disso, e é uma cadeia. Se a gente não resolve, você não resolve, essa pessoa que depende disso precisa prestar para alguém também não vai resolver, e nós vamos ficar todo mundo parado e afetando a vida de muita gente.
Fato isso é que tem tudo a ver com o que o Cadu estava falando, né, anteriormente. Essa conexão e essa questão dele foi tão importante que depois disso, eu conectei fortemente com o Alex, com o próprio Christian, nós fizemos negócios. Depois eu comprei, né, por intermédio da empresa que eu estava, uma parte do negócio dele, da carteira de clientes que ele tinha para uma expansão que a gente ia fazer na empresa que a gente estava, e a gente teve um relacionamento extremamente importante que abriu, acho que, porta para todos os lados, né? Então, realmente foi muito importante nesse sentido. Bom, eu escutando isso aqui, cara, eu tive vontade, insight de perguntar algumas coisas, essa questão de perseverança, de garra, de não desistir. Tanto o Cadu quanto o Christian, né? A gente viu aí essa não parar, os obstáculos estão ali, às vezes não é a sua capacidade, né? Não é a questão técnica, não é seu QI, né? Mas é você realmente acreditar, às vezes, no seu sonho, né? E seguir. E eu queria aproveitar, né, também um ponto de trás, que foi aquela pergunta que você fez sobre o comentário do Christian de encontrando as pessoas ao longo do caminho, né? Quando você falou isso, eu não posso deixar de mencionar, né? Em 2007, eu estava na CTBC, era gerente comercial, já conheci o Cadu. O Cadu tinha uma empresa, algumas iniciativas, né? E a gente estava pensando na época em ter um data center. A CTBC pensava em ter um data center em Belo Horizonte, mas por algumas questões estratégicas não seguiu com isso em frente. Era um assunto que eu estava envolvido até a tampa, e acreditava que era fundamental ter e sair de lá e falei que ia fazer. Mas quem realmente eu encontrei no caminho que me deu esse estímulo foi o Cadu. Porque o Cadu virou e falou assim: ô Larão, te banco 1 ano. Se não der certo, você volta pro mercado. E, cara, te banco 1 ano, esse negócio vai dar certo. Acreditei nele, naturalmente, né? Porque senão não saía, pedi demissão, montamos a AAA, e o cara que deu toda a estrutura, o suporte, me bancou. Não precisou ser 1 ano, porque a gente começou a vender algumas outras coisas lá que começaram a pagar, retomar o dinheiro dele. Mas a Ativas Data Center, né, nasceu por uma bênção de Deus, em primeiro lugar, mas usando o Cadu para poder investir num sonho de um cara que ele conhecia, que era eu. E depois ele nem ficou no negócio, acabou saindo do negócio por outros motivos que não vem ao caso. Mas esse é um exemplo clássico, né? Quer dizer, e quantas pessoas passaram por ali, quantos empregos foram gerados, quanto que foi importante na minha carreira, na sua carreira, né? Então, tudo que a gente faz, a gente não tem noção, né, que isso reverbera para o bem ou para o mal, né? E aí esse negócio de encontrar no meio do caminho é uma coisa bem interessante. Bom, queria, depois desse comentário, queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão da garra, né? Assim, o que te inspira, né? Tomou uma pancada ali, não era o que você esperava. Pô, meu dinheiro acabou. O Christian, eu sei que chegou a vender a casa dele, convenceu a esposa dele, vendeu a casa. Doida. Foi morar de aluguel, pegou o dinheiro da casa e jogou na empresa, né? E depois de ter dado errado, né? O Cadu, eu sei de alguns casos também, né? De ter olhado e falar, cara, deu errado e tá, ele tá lá, pegou dinheiro, botou uma grana num negócio na Índia, foi pra Índia, não sei o quê, depois ainda me mandou pra Índia também. Não fui com ele depois, né? Não fui com ele, mas por meio da empresa dele. O que faz um cara tomar pancada, perder dinheiro e continuar aí de novo? Então, é o desejo de ser vencedor, entendeu? É o desejo de realizar o sonho, né? E para realizar um sonho você tem que ter perseverança, determinação, um alvo, um objetivo, e você ter a consciência de que no meio do caminho você vai encontrar obstáculos, né? E não são poucos. Então, se você tem já a certeza, né, a compreensão de que isso vai acontecer, mas você acreditando que aquele negócio que você acredita vai fazer sentido, você vai se esforçar para viabilizar. Agora, o importante não é só você ter um sonho,
né? Nós estamos falando de negócios. Você entender o seguinte, tem um nicho para esse negócio? Tem demanda reprimida nesse negócio? Né? Bom, e o negócio que eu estou imaginando, que eu estou pensando, é um negócio que tem concorrência? Tem concorrência? E aí, para eu ganhar share, eu tenho que fazer o que os meus concorrentes já fazem? Eu vou ser mais um? Né? Então, a tarefa vai ser muito mais árdua. E aí ele colocou muito bem. Então, você tem que entrar no mercado oferecendo diferenciais. Então, se você acredita que você tem diferenciais em relação ao que já existe no mercado, você pode sim perseverar no seu sonho, porque você vai conseguir atravessar. O que eu digo? Aliás, o Christian que disse, você tem que pensar fora da caixinha. Né? Um exemplo, nós estamos numa região, num segmento imobiliário, onde você já tem players ali naquela região que já fazem vários tipos de empreendimentos. E aí, se nós entrássemos nessa região para fazer o que já é feito lá, da forma que é feito, seria mais um. E além de ser mais um, nós teríamos uma dificuldade muito grande que é a comparação. Porque o consumidor vai chegar e falar, bom, esse é similar o dele, etc. e tal, então eu quero um valor mais baixo em relação, porque o que você está oferecendo, o outro está oferecendo. E aí, o que nós resolvemos fazer nos nossos negócios? Nós estudamos o mercado e conseguimos identificar uma lacuna no mercado, um nicho no mercado que não era explorado e que era um negócio assim, inédito para a região. E nós temos feito isso e temos tido êxito, porque nós estamos fazendo o que o pessoal no segmento não fez ainda, talvez por desconhecimento ou talvez por não acreditar no próprio potencial. Né? Então, para resumir a pergunta que você fez, não basta só sonhar e acreditar, porque o mercado é feroz. O mercado é feroz. Né? Por mais competência e capacidade que ele tem, se ele não tem esse viés, né, de fazer além daquilo que o segmento dele, que os players que estão aí no segmento fazem, e ainda tem essa característica, porque ela ajuda muito no sucesso, que é você ser despreendido. Então, se você tem alguém que sabe que você é um profissional que vai resolver o problema dele, mas você não tem um contrato com ele, mas que você pode chegar lá e chamar ele vai prontamente, né? Com certeza você vai indicá-lo para outros e aí ele começa a se posicionar no mercado. Né? E ter também a percepção de trazer para junto de si pessoas capazes, competentes, comprometidas com os seus objetivos. Isso é fundamental, porque tem que remar em sincronismo. Antes você está remando e o cara remando para trás. Né? Isso acontece muito. Às vezes tem pessoas que estão ao seu lado e que elas não acreditam nos seus sonhos, mas estão ao seu lado e, mais do que isso, elas torcem contra. Né? Porque a inveja, ela é terrível em qualquer tipo de negócio. Né? E quero aproveitar e parabenizar o Christian aí, porque quando o Alex falou sobre o desligamento dele da CTBC, né? Eu vi essa transição, vi quando ele depois começou a tentar, né, algumas possibilidades e tal, até chegar hoje o sucesso que está. E esse sucesso passa pelas tentativas frustradas anteriormente, que isso fizeram com que ele tirasse os aspectos positivos dessa tentativa, porque mesmo um negócio que não se viabilizou, você tem muitos aspectos e variáveis assim, positivas. Então, você traz isso já com uma nova visão, porque ali você viu onde você falhou, onde você tem que melhorar e qual caminho que você tem que seguir. E aí você, com certeza, vai chegar em determinado momento que você fala, bom, esse era o negócio. Agora eu me sinto realmente realizado, a gente nunca está, né? Mas você fala, bom, o negócio virou. Agora ele está consolidado. Lara, sobre essa raça, essa perseverança, né? O que motiva, o que inspira a fazer isso? Acho que é um pouco daquilo que eu
eu comentei aqui há pouco tempo, né? Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa que mudasse a vida de alguém, né? A minha, de quem trabalha comigo, a de quem é meu cliente, e isso sempre foi muito forte em mim. Eu sempre fui muito inquieto também, você sabe disso, sempre fui muito inquieto. Tá balançando a perna aí? Com certeza, né, lá, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E então, assim, quando eu fui abrir a empresa, né, o Lara sabe da história, né, vendi meu apartamento, né, para investir na empresa, né, para investir nesse sonho, né, acreditava que tinha potencial para virar, acreditava que tinha pouca empresa que fazia o que eu fazia, né, e na medida que eu comecei a evoluir com a empresa, eu comecei a me sentir muito bem, né, assim, realmente vi que, apesar de talvez ter sido um pouco talvez não tão bem planejado como eu pensei, mas ela começou a andar e eu comecei a me sentir muito bem. Eu comecei a me sentir bem de estar fazendo aquilo, a me sentir bem de estar desenvolvendo negócio, a me sentir bem de estar desenvolvendo pessoas, de fazer uma empresa crescer. Tudo isso me fez sentir muito bem, tá? Então, depois que eu comecei a experimentar isso, eu não me via mais não fazendo isso. E aí tem um caso interessante, e eu quero falar isso porque para a gente entender a importância de quem está com a gente, né? Foi em 2019, nós tivemos uma crise forte aí no país, acho que foi 2019, exatamente. Nós passamos por um momento muito difícil, né, lá dentro da empresa. E aí, deixa eu só ver se foi 2019, acho que não, foi 2016, a impeachment da Dilma. Foi 2016, desculpa, deixa eu corrigir aqui, tá? Foi naquela época do impeachment da Dilma, a gente passou por um período bastante difícil. E nesse momento, né, a gente com muita dificuldade de fechar negócio, muita dificuldade de fechar contrato, né? Já tinha uma estrutura grande lá dentro da empresa, né? E a gente começou a passar uma dificuldade financeira muito grande. Eu já não estava capitalizado, né? E aí eu comecei a ver meu sonho indo por água abaixo por uma necessidade. Eu tinha esposa, 2 filhos, né? E eu comecei a ver meu sonho indo por água abaixo por causa de uma necessidade. E aí, nesse momento, eu fui convidado por uma empresa para assumir um cargo, né? Um cargo de gestão dentro dessa empresa, assumir toda a área de TI dessa empresa, num salário que para mim resolveria ali a minha vida naquele momento. E realmente eu cheguei a falar com meu sócio sobre a possibilidade de eu sair, né? Não porque eu queria, né? Mas por uma questão de necessidade. Foi interessante, fui conversar com um ex-chefe meu, que é dono de uma empresa lá em São Paulo, né? Ele me recebeu lá, ficou umas 4 horas comigo conversando, e a única coisa que ele me falava, Cris, não desiste. Cara, mas eu não sei se eu vou conseguir daqui 3 meses pagar a escola do meu filho. Não desiste. Cara, mas não desiste. A única coisa que ele conseguia me falar era isso, não desista. E aí, quando eu voltei para cá, fui conversar com a minha esposa, falei, ô Bel, a situação tá difícil, nós não estamos fechando negócio, eu não sei o que vai ser daqui 3 meses, 4 meses, não sei como é que nós vamos fazer. Tô pensando em aceitar a proposta que me fizeram. Ela falou assim, Christian, não aceita. Você é feliz fazendo o que você faz. A época mais feliz que eu tive até hoje foi essa época. Não aceita. Eu falei, mas e se a gente não tiver como nos virar? Ela falou, eu pego os meninos, vou lá para Capitólio, moro com meu pai, com a minha mãe. Você se reestrutura aí se for necessário, mas não aceita. Persista. E aí eu tomei a decisão de ficar. Cara, passou um mês, nós fechamos um big deal, né? Um mês passou, nós fechamos um big deal. Fizemos uma venda muito grande de equipamento e essa venda conseguiu me dar tranquilidade para continuar seguindo. Então, é muito importante. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes a gente vê muitas empresas começando e por uma questão de necessidade a pessoa abandonando. É muito difícil falar, né? Depois que eu já passei, agora é fácil de eu falar depois que eu passei. Mas a importância de você persistir, a importância de você persistir, ela é muito grande.
né? Ô, Cristian, eu vou fazer aqui uma defesa da Bel, eu conheço a esposa dele. Família. O cara elogiou a esposa dele, primeira vez na vida que eu vejo o Bel. Primeira vez na vida. Eu já escutei ele chamando de pantufa, patrol, né? Não, também? tratorzinho. Tratorzinho e pantufa. O cara que chama a esposa de pantufa e tratorzinho. Mas é carinho. Agora explica aí, por que sua esposa é pantufa? Você fala isso pra todo mundo. Porque pra ficar em casa é muito bom, mas pra sair na rua dá uma vergonha na gente. Mas é com carinho, ela sabe. Porque pra trabalhar é bom, mas pra passear não rende. Mas ela sabe que é com carinho. Eu vou chamar a Bel um dia, ela vai contar tudo do Christian aí. Boa. Ela sabe tudo. Não? Bom, mas bacana demais escutar isso aí, Christian. Eu me lembro, eu lembro dessa situação, a gente conversou na época. Marcelão. Ah, o que é isso? É o que você sempre fala, a gente sempre repete isso aqui muitas vezes, né, nos podcasts, que isso é um NBA Expresso. E além de ser isso, são realmente histórias que fazem a gente repensar muitas coisas, né? E isso não aprende em nenhuma universidade, em nenhuma faculdade ou curso de pós-graduação. Isso realmente é vida, experiência e tudo. E vi, poxa, a emoção de vocês falando desses momentos, eu também me remeto a vários. E eu já contei isso aqui, eu tive um momento desse também, de que eu tinha que tomar uma decisão difícil, e eu liguei para quem eu podia, o Alex, já falei muitas vezes, e ele falou, cara, toma sua decisão quando você tiver paz. E eu entreguei a Deus ali isso. Cheguei de noite, a minha esposa também falou comigo. Pode fazer que Pantufa eu tô contigo. Também, não, a Cacá pantufa não, essa é guerreira mesmo. Mulher sabe que edifica a casa. Mas ela falou, pode, e eu tô contigo. Se der errado, a gente faz o que tiver que fazer. E aquilo eu senti a paz, que o Alex tinha me orientado e a gente tinha conversado bastante. E eu tomei a decisão que mudou completamente o rumo da minha vida. Então, realmente, ter a família, né, estruturada, saber que isso é importante. Mas, além da família, eu volto a pergunta para vocês. Vocês falaram de tantas pessoas que passaram e que foram suporte. E às vezes, tem um sonho e tem a inspiração. Mas eu também tive, na minha vida, pessoas que eu olhava e que eu admirava tanto que eu queria chegar perto, queria estar lá, né? Ou ser um pouquinho daquela pessoa, né? Eu tive várias que me inspiraram. Uma delas é a doutora Ângela, hoje presidente do Conselho da Montreal Informática. Eu sempre admirei muito como ela cuidava das pessoas. Eu lembro de uma reunião que eu tive com ela e eu tive a audácia de perguntar, doutora Ângela, como eu posso ser igual a senhora? Ela tinha um tanto de troféu lá, reconhecida por vários órgãos, entidades, empresas que ela passou e tudo. Eu tive essa audácia de perguntar para ela como eu poderia ser igual a ela. E ela falou, olha, cuida das pessoas e faz igual o Christian falou, né? Faz sem esperar retorno, né? Quem foi inspiração para vocês? Com quem vocês se inspiraram? Cara, essa é difícil, hein? Também acho. Essa é difícil demais. Muito. Por que ela é difícil? Porque, assim, cada um tem seu sucesso, né? Cada um tem seu sucesso ao seu modo, né? Então, é muito difícil eu pegar, por exemplo, sei lá, vamos imaginar um empresário extremamente bem-sucedido e falar que ele é a minha inspiração, porque, né, muitas vezes, né, daquele formato, da forma como ele faz, aquilo ali realmente não me inspira, tá? Mas, então, talvez assim, às vezes nem é só empresário, isso, tá? Mas é da vida, isso aí que eu acho que é mais fácil um pouco. Então, como executor de negócio, como empresário, essas coisas, eu tenho uma certa dificuldade de falar quem foi que me inspirou, tá? Como pessoas que passaram para me inspirar a fazer o que eu faço, aí eu já posso falar. Bem, uma das grandes pessoas, né? E aí vai parecer que é um pouco
falso aqui, mas uma das maiores inspirações que eu tive na minha vida foi o Alex Lara. O Alex Lara... É isso, cara? Pô, você sabe disso. Sei não, lógico que sabe. Que lógico que você sabe. Desarmou. O Alex Lara sempre foi uma das maiores inspirações que eu tive, né? A garra, a forma dele fazer as coisas, a transparência, a honestidade, o jeitão dele. A gente sabe que em meio a um monte de dificuldade que ele tem, pessoal, né? Que seja, ele nunca deixou de chegar dando um bom dia, né? Daquele bom dia dele. Então, isso aí sempre foi uma inspiração muito grande para mim. Tá? Não vai falar que ele dormiu um do lado do outro. Não, pelo amor de Deus, isso aí você deixa quieto. Eu tenho uma outra pessoa que eu admiro muito pela trajetória de vida dela e pela simplicidade que essa pessoa que é o Antônio Felipe. Então o Antônio Felipe também é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar perto. Eu fui estagiário dele na CTBC, tá? Eu fui estagiário dele lá na CTBC. Tá aqui em BH hoje, sabia? Ah, não tô sabendo, não. Aqui, encontrei com ele ontem. E sempre, quando eu vou em São Paulo, eu ligo para ele, a gente encontra. Depois eu trabalhei com ele aqui dentro da Ativas Data Center, e uma pessoa que teve uma trajetória de vida excepcional, e você vai conversar com ele, é uma simplicidade muito grande, né? Essas duas pessoas são pessoas que me inspiraram muito, tá? São pessoas que realmente me inspiraram muito. Tem outras na vida pessoal, né? Se a gente for pegar pro lado da família, tem inspiração aí, né? No jeito do meu pai, da minha mãe, tem tudo isso. Mas acho que para pegar pelo momento aqui, trazendo um pouco mais aqui pro lado profissional, né? Eu falaria o Alex Lara e o Antônio Felipe, são as duas pessoas que mais me inspiraram nessa trajetória. Então, eu coaduno aí com as palavras do Christian, eu tenho dificuldade também de falar sobre algum empresário, alguém que tenha me inspirado, né? Agora, admiração eu tenho por vários, né? Eu tenho admiração especialmente por aqueles que começaram um negócio pequeno e que o negócio hoje tem presença nacional, né? Aqueles que não tinham recursos, né? Não tinham capital suficiente, mas tinham as ideias, e hoje o negócio dos caras tem presença em todos os lugares que você vai. Tem vários empresários que conseguiram atingir esse objetivo. Eu não quero enumerá-los aqui, mas tem alguns que eu admiro por isso. Esse tipo de empresário, assim, sempre tem minha admiração. Eu me inspiro exatamente nesse perfil de empresário, né? Porque você ter funding, você ter recursos em abundância nas mãos, possivelmente você vai virar inúmeros projetos, né? Apesar de quando você tem dinheiro demais para viabilizar projetos, possivelmente você vai errar. Porque você tem, principalmente se o recurso for de acionista, né? A possibilidade de erro é muito grande, né? E aí a gente sempre diz o seguinte, como você vem viabilizando o seu negócio, né? E vocês vêm fritando um pouco a própria gordura, né? Isso é muito bom, porque quando você tem um caixa interessante, né, sobrando, você ainda continua, né, com aquele pensamento como se não tivesse nada. Tipo assim, deixa os ovos no cesto e você vai instalar de acordo com a necessidade, né? Isso é interessante para quem vem nessa trajetória assim, de próprio negócio, com esforço, né? E aí você vai aos poucos aumentando o faturamento, até começar a ter sobra de caixa, você começa a valorizar isso. Mas, Marcelo, exatamente, eu não tenho assim, alguém que tenha me inspirado, mas eu tenho admiração por muitos, né? E voltando aí que você falou sobre família, e o Cris colocou também, é o que eu disse lá no início, da importância de você ter o apoio familiar, principalmente da esposa, porque eu já vendi automóveis que eu tinha, vendi alguns bens que eu tinha e tal, e o negócio não se viabilizou, comecei a andar de ônibus, não fiquei chateado nem triste por isso, curti até, carro emprestado de sogra, de tudo,
entendeu? Mas eles acreditaram em mim, né? Como acreditou sua esposa em você. Se não acreditar, amigo, se a sua casa, sua esposa não acreditar em você, você não vai virar. Não vai virar porque ele falou pelas necessidades que tem ali. Você fala, não, eu vou priorizar as necessidades, eu vou voltar a ser um assalariado e tal, porque eu resolvo o problema, mas aí, lá na frente, você vai ter esse problema novamente. Né? E só que você não vai ter mais força e energia, né? E vontade para poder fazer. Então, você tem que aproveitar aquele período da faixa etária onde você tem, né, isso, porque senão, amigo, lá na frente você vai se arrepender, fala, poderia ter feito. Hoje eu não tenho mais energia, não tenho mais força, só tenho só o pensamento, tá? Bom, vou botar um outro assunto aqui, mudando um pouquinho, mas dentro do mesmo contexto. A gente tem visto hoje em dia, pelo menos na minha opinião, tá? Eu vou falar gente, eu vou falar eu, né? Eu tenho visto hoje em dia uma crise de valores muito grande, né? Valores que eu falo pessoais mesmo, né? E que acabam refletindo na empresa, porque a empresa, o cara põe lá, né? Nossos valores são esses aqui. Às vezes foram até os valores dos fundadores, dos gestores que fizeram aquilo ali, mas na hora que você olha para a empresa, e as pessoas mais ou menos discípulos de Maquiavel, estou voltando lá atrás, né? Que é aquele negócio, os fins justificam os meios, né? Então, assim, cara, pô, conseguimos, atingimos, ganhamos, conquistamos e tudo, mas na hora que olha para trás, né? Aquele estrago na vida dela e estrago nas pessoas, né? Como é que vocês lidam hoje, e vocês acreditam, né, que é possível vocês, como empresários, né, executivos, porque vocês são empresários executivos, né? Atuam ali com os dois bonés. É possível hoje, né, vencer como empreendedor, como empresário, dentro desse contexto hoje em dia? Né? Como é que você faz hoje para conseguir ser fiel aos seus valores? Não estou dizendo quais, né? Mas ser fiel aos seus valores. E dentro desse contexto, ou vocês acham que não está tão assim? Eu estou desvirtuando um pouco, estou um pouco decepcionado. Como é que vocês enxergam isso aí? Bem, eu acho, Lara, que quanto mais eu converso com as pessoas que eu convivo, quanto mais eu converso com outras pessoas que estão empreendendo, eu fico impressionado, né? A gente tem uma visão já antiga de que empresário qual que é a palavra? Empresário é ganancioso, que empresário, né, ele se aproveita do empregado, né, que o empresário só quer o bem dele, né? Então essa é uma visão capitalista antiga que a sociedade tem, que a maioria das pessoas tem, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, e tinha uma reportagem lá falando alguma coisa sobre uma pessoa de Higienópolis, acho que é um bairro chique lá de São Paulo. E ele falou, lá, o playboy de Higienópolis. Eu falei, cara, qual que é o problema do cara ser de Higienópolis? Qual que é o problema do cara ter dinheiro, né? Então, a gente ainda tem uma formação de que ter dinheiro é uma coisa ruim, né? E de que todo mundo que ganha dinheiro, ganhou esse dinheiro de uma maneira, muitas das vezes, equivocada. E o que a gente nota quando a gente começa a conviver com as pessoas é que não. A gente vê muita pessoa, mas muito empresário do bem, né? Muita pessoa muito correta, que a gente lida, né? Eu posso te falar que a grande maioria ainda é correta. O que eu acho que acontece é que a minoria faz mais alarde em todos os âmbitos. Então, né, a gente acaba 1, 2, 3, 4 casos que a gente ouve do feito da maneira incorreta, isso toma uma proporção muito maior. Então, eu acredito, e eu não sei se eu sou ingênuo, tá? Mas eu ainda acredito que os valores ainda estão se mantendo na sua grande maioria, tá? Que nem eu falei, já passou muita gente dentro da empresa, né? E eu fico assim, a gente conta nos dedos as pessoas que a gente identificou algum tipo de má fé,
algum tipo de atitude que não deveria, sabe? A grande maioria das pessoas que passaram até hoje são amigos. A gente tem admiração por todo mundo que passou lá. São pessoas que tinham valores excelentes, né? Então, não sei se foi uma questão de sorte, mas eu acredito que não, né? Eu acredito que as pessoas eu acredito ainda muito no bem das pessoas, sabe? O que eu acho que acontece é que a minoria faz muito alarde e a gente acaba pegando essa impressão de que o mundo está todo virado, mas eu ainda acredito que o mundo está indo no caminho correto. Bom, esse tipo de comportamento, né, o tipo de filosofia que está sendo implantada hoje, mais do que nunca, ela vai ter uma incidência maior em determinado segmento, né? Não tem como fugir disso. E aí, todos aqui na mesa sabem qual o segmento que é mais afeito a caminhar por esse lado sombrio que você mencionou. Felizmente, o nosso segmento de atuação não tem nenhuma sinergia com esse lado, né, de negócios, esse lado segmento de empresas que possivelmente estariam mais propensos a agir assim. Então, no nosso negócio, incorporação imobiliária, então, os projetos são nossos, a gente aprova e contrata ali a construtora e tal, então eu não tenho lidado com isso não, né? Mas não é o fato de não estar lidando com isso que ignorar que isso acontece forte, graças a Deus não é no nosso segmento de atuação, mas a gente sabe que acontece. Já teve uma oportunidade no passado de a gente entrar num negócio que aconteceu isso aí. A condição é essa. A gente agradeceu e foi a primeira vez que a gente tínhamos o nosso segmento, o nosso foco, mas aí apareceu uma oportunidade interessante e a gente foi descobrir que essa oportunidade interessante passaria pelo que você disse aí nós preferimos agradecer. E aí, tenho certeza que o Christian, o Marcelo, mesmo você, né, que nós temos o mesmo viés assim, de crença. É porque nós somos santos, não. Né? É porque realmente é questão de índole, questão de criação, de formação, como ele colocou aí, que nós aprendemos com os nossos pais e aí a gente transfere para os filhos e você quer dar exemplo, você tem que fazer aquilo que você acredita que seja o correto. É a única forma de você dar exemplo. Só na teoria de falar faça assim, tem que ver em você exemplo. Então, graças a Deus, nós ainda estamos livres disso aí, mas as empresas que atuam no segmento, elas, de mitigar esse problema é através de compliance e governança mesmo, porque senão, amigo, você vai sucumbir. E nós tivemos, né, num passado recente no Brasil, exatamente o que você colocou aí, né? Você vê o estrago que foi feito, né? E que se descobriu que foi estarrecedor, né? E aí eu volto a frisar que os nossos negócios, a gente está num outro segmento, numa outra vertente e que não passa exatamente por ter, né, do outro lado da mesa, essa possibilidade. Transparência é um negócio que... É claro que até para ser transparente você tem que ser inteligente, né? Mas transparência é algo que te dá paz, né, cara? Porque você não está escondendo nada. Acho que o cara tem que trabalhar escondendo coisa, costurando coisa o tempo inteiro. O cara não consegue trabalhar. Uma hora não vai dar. É uma coisa de se doido, fosse, né? Só não conseguir trabalhar, tudo bem. Eu falo para meus filhos o seguinte, eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Alguém pode chegar para mim e falar assim, eu não gosto do seu pai. Ah, não gosto? Ele é feio. Ok. Mas porque ele fez isso ou aquilo que... é difícil. Cortella fala muito de uma coisa que eu acho muito interessante. Se você vai fazer algo que você não possa contar, não faça, né? Faça somente aquilo que você possa contar para todos, né? Eu acho que é importante, né? Sobre esse aspecto.
Fala aí, Alex. Não, eu conheço o Christian já há um bom tempo aí, né? Brinquei o negócio da gente dormir junto lá, porque a gente realmente morou junto num flat lá em São Paulo, frente ao escritório. E aí a cama era próxima, a esposa dele foi lá conhecer o flat e ficava enchendo a paciência. Você tá dormindo do lado ou tá dormindo junto, né? A esposa do Christian não é fácil, não. Ela aproveitou a piadinha. Até hoje, quando ela encontra, ela rola a bola. Mas eu sempre vi uma preocupação do Christian na época lá, mesmo que ele não, antes de ser empresário, e ele comentou isso, eu queria explorar essa preocupação com o bem dos outros, né? Porque uma coisa é quando você tem a preocupação com o sucesso do outro, porque o sucesso do outro vai te privilegiar. E não tem nada de errado nisso, né? Por exemplo, eu estou na empresa, empresas são pessoas, se as pessoas ali estão tendo sucesso, a empresa vai ter sucesso. Mas eu acho que isso é mais natural de acontecer, né? Você quer que todo mundo se desenvolva bem, você tem os PDIs ali, né? O plano de desenvolvimento individual e tudo. Agora, quando você começa a se importar com pessoas que não vão te trazer um benefício direto, né? Que não tem nada a ver, né? Isso chama atenção. Então, eu já vi isso no Christian, tanto questões familiares, né, que é normal, mas assim, a preocupação mesmo de dedicar tempo, dinheiro, e também com pessoas que não são da família, né? Ô, Christian, eu particularmente admiro muito esse tipo de coisa, né? E tenho certeza que muito do que você tem de retorno vem disso e você não consegue nem capitalizar, né? Você nem sabe, porque não tem conexão direta, né? Como é que você enxerga isso, cara, na relação, as relações que geram reciprocidade direta, né, para você fazendo isso com objetivo e também sem objetivo? O que te inspira a fazer pelas pessoas, né, que não vão ter uma reciprocidade direta? O que te inspira? Por que você fala assim, cara, Marcelo, não, mas um cara que eu não conheço ali, ou um Beltrano, cara, como é que é isso? Ô Lara, assim, eu não sei da onde partiu isso, tá? Isso já vem desde muito tempo. Essa preocupação não é nem preocupação, né? Mas assim, essa vontade de poder ajudar quando pode ajudar, tá? É engraçado isso, mas assim, eu fico muito feliz de ver quando você faz alguma ação e essa ação dá algum tipo de resultado para alguma pessoa. E o que eu acho que acontece na grande maioria das vezes é que isso não arranca pedaço nenhum da gente, né? A gente tem um histórico, quem conhece a Force One, já me conheceu em outros lugares também, né? A gente tem um histórico muito de treinar, capacitar a pessoa, né? Então a pessoa chega lá júnior, estagiário, né? E aí eu sempre bati muito forte o seguinte, cara, cara, é para ensinar, tem que ensinar. Quem quiser aprender, vai aprender, né? Vamos ensinar. Isso foi assim que eu fiz. E hoje eu vejo diversas dessas pessoas como gerentes de empresa, pessoa que começou como estagiário, operador de data center, gerentes de empresa, especialistas, né? Referências em Belo Horizonte, né? Eu não vou ficar falando o nome aqui não, mas tem uma das maiores referências de storage em Belo Horizonte, né? Um grande gerente de uma grande empresa aqui, ele começou como um operador numa empresa que eu trabalhava, que era suporte. E eu fico muito feliz de ver que as pessoas caminharam. Por quê? Porque elas caminhando não me tiraram nada. Não me prejudicaram em nada. Então, é meio que natural. Eu vejo, assim, se tiver ao meu alcance e não vai me prejudicar, eu não entendo por que não fazer. Entendeu? Não entendo por que não fazer. Agora, se não está ao meu alcance, né, se vai me prejudicar, aí você tem que avaliar 2, 3, 4, 5 vezes se você deve fazer aquilo ou não deve fazer, porque aquilo ali vai te prejudicar de alguma forma, ou se não tá muito além do seu alcance, vai ter um esforço muito grande que provavelmente você vai prejudicar outros lados da sua vida, né? Agora, tá no seu alcance, não vai te prejudicar, faz parte do seu dia a dia, cara, por que não fazer? Eu acho que a pergunta correta é essa, por que não fazer, né? A gente tinha que assustar por que não fazer algo desse tipo,
entendeu? No final das contas, eu fico muito feliz de ver. Eu fico muito feliz de ver as pessoas resolvendo sempre, de novo, tá? Aqui não é querendo ser... Querendo ser santo, ou querendo passar uma imagem super positiva, não, cheio de defeito. Quem convive comigo sabe que tem hora que eu sou difícil mesmo. Mas, assim, nesse quesito, você podendo ajudar alguém, não te causando nenhum tipo de prejuízo e estando ao seu alcance, eu não vejo nenhum motivo para não se fazer. Eu estou explorando essa pergunta, né? Não é nem para dar holofote, né? Julgar, mas é porque realmente é alguma coisa que contribui, né? Ele é, de certa forma, algo... A gente fala muito de propósito de empresa, às vezes, né? A propósito de empresa. Mas a gente começa a reparar as pessoas, e aqui no Silégio, depois que eu comecei o Silégio, eu estava lá na Force One, inclusive. Foi. Estava na época da pandemia, a galera às vezes procurava, falava, pô, bicho, eu tô desanimado e tal. Falei, vou gravar uns vídeos aqui, entrevistando o pessoal para pegar as histórias da galera e incentivar. Eu comecei a fazer isso lá, né? E aí, assim, é esse propósito de fazer para que o outro possa se beneficiar, mas não necessariamente que você vai ter alguma coisa... Ele chegou a me contratar para fazer um trabalho junto a uma pessoa e ele não queria que a pessoa soubesse que ele tinha contratado para ajudar uma pessoa de determinado jeito. Ela falou, cara, você faz para mim aqui, tal, mas não fala que sou eu, não. Eu falei, tá bom, né? Então, assim, é um negócio que é um propósito de vida, que são valores. E que quem está em volta, às vezes percebe que a engrenagem da vida começa a funcionar e depois as pessoas, às vezes, não sabem explicar. Né? Pô, mas o cara dá sorte, né? Tudo dá certo pro cara. Tem a competência, tem não sei o quê, mas tem outras coisas que gravitam ali que eu quis aproveitar, porque vendo o Cristian que eu lembrei disso, né? E tenho certeza que o Cadu também comunga da mesma ideia aqui, né? Porque isso é alguma coisa que a gente precisa praticar mais, né? É o ciclo da vida, né? Você colhe o que você planta, né? Não necessariamente você está plantando para você colher ali, mas aquilo volta, é impressionante. Você acha que é assim, Cadu? O que você acha? Eu acredito nisso. Eu acredito, porque na minha trajetória profissional e pessoal, eu tive ajuda, tive apoio, auxílios, assim, né? De pessoas, assim, até no meu crescimento profissional, espiritual. Mas se você recebe uma bênção, você tem que dar a bênção de volta, né? Mas tem um problema hoje. Eu gostaria muito assim, de ter, né, no time pessoas assim, para você qualificar, para você investir, mas as pessoas não estão buscando muito isso, não. Existe um imediatismo nos profissionais que estão no mercado hoje, entendeu? E aí você, para poder fazer esse investimento, qualificar, você espera um comprometimento, né, com a sua empresa, com o seu negócio, etc. E são poucas as pessoas que têm esse comprometimento, né? Mas você vai descobrir depois, né? Você vai descobrir depois. Você tem que fazer a sua parte. Então, como o Cristian falou aí, eu apoiei, acreditei, não deu certo, amigo. Paciência. Porque uma coisa que eu aprendi, na primeira empresa que eu trabalhei, foi uma multinacional, quando eu fui assumir um cargo de gerência, meu diretor falou assim, coloca duas coisas. O objetivo, as metas, eu sei que serão cumpridas. E é por isso que você está sendo promovido. Agora você vai ter um grande problema. Eu falei, o quê? Pessoas. Elas são diferentes. E você vai ter que lidar com um time, com pessoas que são diferentes, né? Então, e a outra coisa a gente tem que ter em mente, como ele falou, que você vai ajudar, vai qualificar, mas as pessoas passam e as empresas ficam. Você não pode pensar que aquele funcionário que está hoje lá, que ele vai ficar eternamente. Isso acontece muito na área pública, mas na área privada, até porque
esses funcionários que estão na sua empresa hoje, eles têm sonhos também. Como o Christian disse, que tem pessoas que passaram, né, pela empresa dele, ou que estiveram com ele e que aprenderam com ele, que hoje estão muito bem posicionados. Mas para essas pessoas, a referência é o Christian. Né? Porque eles vão, quando tiverem uma possibilidade de se reunirem assim, como nós estamos, ou mesmo em roda de amigos, eles vão falar, teve um cara que acreditou em mim. E aí sim traz isso que você falou, né? Esse retorno. Porque às vezes ele é imperceptível, né? Porque visualmente você não consegue, mas a sua família, a sua empresa acabam se beneficiando com esse retorno. Né? É exatamente isso. Ô, Cadu, só aproveitando aqui, você falou um negócio de perfil, eu lembro que você falava dos perfis. Você sempre falou, uma época você falava muito disso, o fazedor. Como é que é interessante. Isso Isso eu aprendi com um grande empresário. Quando o Marcelo perguntou se tem alguém que se inspirou, não, mas tiveram alguns que eu admirei. Tem um em Belo Horizonte que eu admirei bastante, porque ele não é brasileiro, ele veio fora do Brasil. E ele criou um negócio que, no segmento dele, ele se tornou o maior da América Latina, sede em Belo Horizonte. Pode falar o nome? Posso. Dr. José Inácio Balesteros, o presidente da Elmo Calçados. Bacana. E aí eu estive com ele algumas vezes, e numa das vezes, na sala dele, eu vi lá que estava escrito assim: é importante saber. É mais importante saber fazer e ainda muito mais importante fazer. O que é isso? Às vezes você contrata um projeto lindo, maravilhoso, e você chega para quem elaborou o projeto e fala, implanta. Bom, eu sei fazer o projeto, desenhar, mas implantar, eu não sei. Aí você contrata lá um consultor, ele vai e também faz um relatório maravilhoso e tal. Isso eu sei, mas eu não sei como fazer acontecer. E você tem o cara que pega e faz virar realidade, acontecer, que é o fazer. E às vezes esse que faz fazer, ele não tem o conhecimento técnico, ele não tem o domínio daqueles que sabem e que detêm o conhecimento. Mas ele consegue enxergar o negócio e ver o negócio rodando. E aí ele consegue implementar o negócio, fazer o negócio virar realidade. Né? Então, e aí eu passei a se admirar porque ele, para ter sido a maior sapataria da América Latina durante muito tempo, aquilo que estava no quadro dele lá, eu vi que foi exatamente na cabeça dele. Ele falou, olha, eu vim da Espanha e tá aí, hoje eu tenho a maior sapataria da América Latina. Né? E começou pequeno, então ele fez acontecer. Você imagina se ele ficar só em cima de projetos. Porque nós já tivemos essa experiência, o Alex sabe, de nós resolvemos investir num segmento, na área de comunicação, telefonia, e nós trouxemos profissionais que foram formados no ITA. O projeto não conseguiu ir para o mercado. Lindo, mas não se aplicava no mercado. E nós acreditávamos que sim, porque eram profissionais oriundos do ITA. O mercado e o negócio não virou porque eles tecnicamente era perfeito, mas não era exatamente o que o mercado estava buscando e não conseguiam implantar e fazer rodar isso no mercado. Né? Então, eu acredito nisso. Eu falo que eu sou um fazedor. Você fala, se é um técnico, eu sou um generalista. Eu não sou especialista em nada, mas sou um generalista. Né? E aí você me der alguma coisa para fazer. Primeiro, se eu acreditar, entender que o negócio é viável, né? O que me realiza é fazer acontecer. Por isso que eu tenho um pouco de restrição, de resistência, né? O pessoal que é muito teórico, né? Eu não vejo um teórico virar negócio, eu desconheço teóricos assim, empreendedores.
Então, eu acredito exatamente aquele que é um técnico, que ele vai pegar esse conhecimento técnico que tem e transformar num negócio, né? Esses eu admiro e aposto. Só para finalizar, isso aí é como um crítico literário que vai criticar um livro e nunca escreveu um livro. Entendeu? Aí sim, você pega o cara que já escreveu e fala, não, ele pode, que ele já escreveu, mesmo que ele não tenha tido sucesso, mas ele sabe o que ele está falando. Queria colocar fazer uma colocação mais para vocês debaterem, ver se vocês concordam ou não e discutirem. Eu também sou engenheiro de formação e lá no meu primeiro semestre de engenharia eu tive uma aula com um professor e ele falou assim, né? Matemática é importante para você organizar a sua cabeça, muito mais do que só para fazer cálculo, né? Ele falou isso, para organizar a sua mente. E aquilo fez muito sentido para mim. E aí depois eu fui crescendo profissionalmente e eu pensava as coisas muito mais com a visão técnica também. Mas eu sempre também tive a pulguinha do negócio. Eu queria que aquilo se transformasse em negócio, etc. E eu olhava para as coisas sempre com o viés de encontrar alguma solução. E quando eu vi você falando assim, bom, fazer, eu fiquei conectando. Cara, eu sempre penso na solução, muito mais do que no problema. Eu tenho um problema, como solucioná-lo? Como fazer? Né? Tem gente que pensa 10 problemas para cada solução. É o contrário. Vocês acreditam que isso é importante para essa vida de empreendedor, de empresário, ou até mesmo de executivo, de ter o foco, mas, obviamente, sem utopia. A gente sabe que é importante conhecer os riscos, conhecer as coisas, mas é muito de acreditar na solução, independente do problema. Falar, cara, esse problema é grande, eu sei que tem desafio, mas, cara, como eu soluciono, como eu executo isso? Vocês acreditam nisso? Ô Marcelo, nós temos que acreditar, até porque é o seguinte, quando você está empreendendo, o último recurso é você, né? Quando você está dentro de uma escala hierárquica dentro de uma empresa, se no seu nível você não conseguiu resolver, o que você faz? Você chega para o seu superior e fala, cara, ó, aqui cheguei no meu limite. Aí o teu superior vai fazer até o limite dele, vai subir para o superior dele, cheguei no meu limite, e aí vai subindo até, né? Você tem a fuga, vamos falar assim, né? A gente não, chegou o problema, se chegou na gente, ou a gente resolve ou não tem outro recurso. Então a gente tem que acreditar na solução, porque não tem mais ninguém para resolver, não tem para mais ninguém para pedir apoio, não, entendeu? Chegou na gente, nós vamos resolver. Então, brincadeira à parte, mas eu acredito muito nisso, né? Eu acho que se a gente ficar olhando demais, né, somente o problema, jamais pensar que o problema não tenha importância. Ele é extremamente importante você conhecer ele, avaliar, né, de vez em quando entender que ele é grande demais para você resolver sim, e aí você vai chegar e dar um passo para trás e falar, cara, esse problema ainda está muito grande para mim, não está na hora de eu pegar ele não. Mas se você tiver esse olhar de sempre estar vendo o problema, você não tem coragem de dar um passo, porque, né, assim, nenhum cliente vai trazer para você, principalmente enquanto você ainda está rampando. Nenhum cliente vai trazer algo bonitinho para você. Nenhum cliente vai trazer, eu brinco o seguinte, nenhum negócio que chega para a gente fazer é algo que já está mais ou menos estabilizado, é algo que eu vou entrar tranquilo naquilo ali. A grande maioria dos negócios que chegam pra gente são negócios, usar meu termo lá do interior, extremamente enroscado, entendeu? E cara, e somos nós que estamos ali dispostos a resolver, porque nós não ganhamos esse mercado. E aí, então, se a gente for ficar pensando demais, esse problema aqui pode me gerar isso, pode me gerar aquilo, me gerar aquilo outro, a gente não sai do lugar. Tem uma verdade aí na área de pré-venda e na área de operação. O Lara trabalhou com data center, você também, né? Teve uma empresa que nós trabalhamos que eles começaram a fazer o quê? Só para você entender. A gente desenvolvia o projeto, eles mandavam para a equipe de operação validar o projeto técnico antes de vender. Quantos projetos você acha que passava?
Nenhum. Você lembra disso, né, lá? Claro que eu lembro. Você lembra disso? Um pau danado. Nenhum projeto passava. Por quê? Porque eles só olhavam toda a possibilidade de problema que podia acontecer e eles queriam mitigar o risco de todos os problemas possíveis de acontecer naquele momento. Aumentava o custo em 500%. É mais ou menos isso. Né? E a gente não, a gente olhava, a gente sabia que teria problemas e que teria problemas para ser resolvido. O problema nasceu para ser resolvido. Mas a gente não se agarrava naquilo ali para poder fazer a proposta, porque senão proposta nenhuma virava. Entendeu? Então, eu acho que é muito essa relação aí de, se for olhar só o problema, a gente não vai virar nada. Lógico, tem que dar valor ao problema, saber analisar se o problema é grande demais para você. Mas, cara, saber que você vai ter problema, mas focar na solução, porque senão nenhuma empresa vive ou sobrevive. Problemas você vai ter em qualquer negócio, né? É por isso que você fala de risco calculado, né? Você vai ter problemas, você vai incorporar, você tem que contar com a possibilidade de ter problemas. Então, você tem problema, por exemplo, na construção civil, você vai incorporar, você contrata a construtora, aí tem problema de mestre de obra falta, aí você tem problema de dispara, como aconteceu, que disparou o preço do aço, né, há uns 3 anos atrás, e aí você já tinha realizado ali uma viabilidade econômica e financeira, um fluxo de caixa já projetado para o negócio, e aí vem essa variável externa que você não tem controle sobre ela, né? É um problema. Aí você fala assim, mas já vendeu as unidades, viu um problema, isso vai impactar no meu custo, aí a minha margem lá, no resultado tal, vai reduzir. Qual que é o problema? Você tem que reunir o pessoal e dar solução ao problema. Você tem várias alternativas, mas você vai parar tudo em função disso ou fala, eu não vou investir mais por isso? Um outro exemplo, durante a pandemia, alguns segmentos eles tiveram dificuldades, né? Perderam receita, mas tem um segmento que ficou extremamente aquecido, que foi o imobiliário, mas muitos empresários no segmento falaram, não, vou esperar passar a Covid. Olha só a visão, o entendimento. Não, só vou viabilizar projeto aqui para frente, aprovar projeto, depois que passar, quero ver como é que vai ficar isso, porque sei lá o que pode acontecer, né? O mercado fechado. E aí os outros, que são os otimistas, mas que acreditavam no negócio e entendiam que todo mundo estava procurando ativo, né, real para poder aportar recursos, o cara falou, não, eu vou investir agora, porque a minha concorrência, grande parte dela parou, então vai ter uma demanda reprimida, então eu vou partir para cima, e não deu outra, né? Isso aconteceu. Então, funciona assim, problemas tem. Isso, nós sempre teremos problemas, né? Agora, você tem que trazer a solução. E o seu cliente, o que ele espera de você é exatamente solução. E os seus funcionários também, quando tem gargalo, tem problema, é que os clientes vão você vai assim, não, ele tem a solução. Então, você tem que ter a solução, né? Os grandes problemas você pode postergar. Então, eu vou aqui nos pequenos problemas e tal, já vou solucionando até eu chegar né? Agora, o tempo contribui muito para a solução dos problemas, né? É você fazer gestão, você tem gestão de problemas. Interessante, nós tínhamos uma empresa de prestação de serviço, antes de incorporar, que se colocasse o nome dela hoje, ia colocar o nome dela seguinte, empresa tal, aí embaixo é o seguinte, solução de problemas. Porque essa empresa nasceu para dar solução a problemas gerados por investidores no mercado imobiliário. Tipo, na época vendia-se muita participação de negócios imobiliários para fundos de investimento e para previdência privada do governo federal. E na época vendia-se negócios, participações com a remuneração garantida do capital. E um caso específico foi feito isso, e durante 6 meses, aquele player que vendeu para um fundo de pensão, ele tinha que enfiar a mão no bolso para complementar a remuneração prometida.
E é uma empresa extremamente capitalizada, mas ela não estava nem um pouco feliz de todo mês estar Não sabia colocando. da E aí o que ela tinha? Ela tinha dinheiro, ela tinha recursos, bastante, mas estava tendo prejuízo. E ela tinha um negócio, ela não tinha solução do problema. Aí do outro lado tinha a empresa que eu participava, que tinha know-how naquele negócio, tinha como reverter, ou seja, dar solução para o problema, né? E isso foi feito. A partir daí, virou referência a isso, e solução de problemas. Todas as vezes que tinham problema no segmento, recorriam a essa empresa que participava. E as pessoas falavam, pô, vocês só pegam problemas? Eu falei, exatamente por isso. E quantos pegam problemas? Né? Basicamente são empresas, mas por isso que a gente não tem problema de mercado. Entendeu? Porque nós especializamos em soluções de problemas. Entendeu? Então, problema é bom quando tem problema. Eu, particularmente, gosto quando no negócio tem problemas. Entendeu? Porque as pessoas se assustam, como o Christian colocou aí, e se escondem do problema, né? Aí você vai lá e dá solução a um problema. Ele não deu solução para um problema que você tinha lá, à noite, um problema, etc. Tal, né? As pessoas, e agora, eu estou com um problema aqui. Ele foi lá e resolveu. A partir daí passou a ter sua admiração, né? Então é assim. O problema é você não pode virar as costas para ele, não, que ele vem e te pega nas costas Mas você tem que encarar de frente. É bom, o problema é bom. E é interessante, né? Você está falando disso. Eu estou começando a perceber, né? Quer dizer, vai ficando mais maduro, você começa a olhar o problema realmente como oportunidade. Porque você sempre escuta esse jargão, mas você não entende. Você não entende, né? O Caduto falou assim, pô, hoje eu gosto de problema. Eu não gostava, não, entendeu? Eu queria ficar livre. Foi passando o tempo, e hoje, principalmente onde eu estou, né? Na hora que surge, eu dou um tempo para baixar a poeira, né? Eu vou respirar, vou olhar ali amanhã. Que eu já sei que o tempo já me faz pensar nele de outra forma. Eu deixo ali. Na hora que eu olho, eu falo, cara, não é tão feio assim. E olha que dá para fazer um negócio diferente. E realmente pode ser, na verdade não são todos, né? Ali um indício de uma oportunidade. Gente, nós estamos chegando ao final, mas o que eu queria, né, comentar aqui? Não sei se é coincidência ou se é porque a gente se atrai, né? Os que são similares aí. Com muita frequência, convidados que a gente tem recebido acabam falando de bênção, pô, sou abençoado. O Christian falou, o Cadu falou, o Marcelo falou, hoje eu não falei disso, estou falando agora. Comenta de Deus e tal. E assim, o que eu escuto aqui, e tem hora que fica parecendo até papo de igreja, né? Assim, cara, e não é nada disso. Né? Nós estamos falando de negócio, de história de vida, mas quase sempre tem um comentário desse, alguns mais explícitos, alguns menos implícitos ali. E aí eu queria pedir para vocês deixar uma mensagem, né, para a gente encerrar, e o Marcelo vai encerrar em grande estilo, como começou, mas nessa mensagem eu queria ouvir de vocês assim, Deus, assim, o que vocês comentam de ser abençoado, o que você quer dizer com isso, né? É relevante? Quanto que é relevante? Quando você fala Deus, você está falando de uma forma automática, né? Assim, pô, Deus, né? Tipo assim, pô, graças a Deus, às vezes a pessoa fala nem está pensando. Ou quando você está falando algo realmente que está saindo ali de dentro e tem um motivo. Queria, dentro do possível, né, que vocês compartilhassem isso. Fala de Deus e só pode falar de alguma coisa alguém que teve experiência com isso, né? Com essa coisa. E aí, no caso, nós falando de Deus, só falo sobre Deus porque eu tive inúmeras experiências, né? E a coisa é bíblica, porque nós estamos falando de negócios. E, às vezes, nós queremos buscar, assim, sucesso nos negócios, né? Buscar riqueza nos negócios, né? A gente confunde prosperidade. E aí, o que eu aprendi a buscar foi qualidade de vida e paz. E a paz eu só encontrei quando eu conheci a palavra de Deus. Né? E aí, a gente tem sempre que se remeter à Bíblia, né? Porque Salomão, que foi o rei mais rico, mais poderoso,
e que pediu sabedoria a Deus. Deus deu sabedoria para ele. No final de tudo, a conclusão que ele chegou é que tudo é vaidade. Então, eu tenho, há muito tempo já abandonei a vaidade, assim, de querer ser melhor, de querer ser isso, querer ser aquilo, de reconhecer o seguinte: se eu tenho o que eu tenho hoje, eu digo a nível de prosperidade e de paz, quem me deu foi Deus, a partir do momento que eu conheci a palavra e busquei ter intimidade com Ele. E aí, por que eu coloco isso? Você sempre fala de Deus. Porque, para quem não conhece a palavra, Jesus, toda vez que curava e que fazia milagres, as pessoas queriam segui-lo, e ele voltava e dizia assim: volte à cidade e conte a todos o que Deus fez na sua vida. Eu não posso chegar aqui, falar de sucesso de empresa, falar de case, etc. e tal, achar que fui eu, que sou eu. Sou um instrumento, né? E aí está claro para mim que é isso. Hoje, a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, é que procurem experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu tenho experimentado essa paz. Não dá para explicar. É só quem vivencia que sabe. E aí, fala, qual a maior realização que você tem hoje? A minha maior realização é o que eu estou vivenciando hoje, que é estar próximo da minha família, amado pelos meus filhos, pela minha esposa, ter qualidade de vida, que é poder ir e vir e ter paz. Essa paz, quando as pessoas tiverem a oportunidade de experimentar, vão ver que o mundo não é tão ruim assim, não. Para aqueles que creem em Deus, né, e que têm a paz que Deus dá, cara. Ô, Lara, você conhece bem a história. Eu sempre tive uma participação muito ativa, né? Uma fé muito ativa, e em algum momento da minha vida eu me perdi um pouco, né, em relação a essa proximidade com Deus. E aí, em algum momento, né, um grande amigo meu, né, me trouxe de volta para isso, né? É uma gratidão que eu vou ter sempre, né, com ele. E desde que eu retornei para isso, eu comecei a entender, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal. Eu comecei a entender que nos momentos mais difíceis, em todos esses momentos que eu comentei, que foram os mais difíceis, e aí nos momentos mais difíceis da vida pessoal também, todas as vezes que eu ajoelhei, eu fui atendido. E eu carrego isso muito forte comigo. Eu acho que a gente tem capacidade, competência, a gente pode ter vontade de fazer as coisas, mas eu acho que quando a gente faz isso alinhado com Deus, eu acho que isso fica muito mais leve, né? Eu acho que eu sinto assim, eu sinto mais leve. Tem dia que eu estou com um problema muito difícil e eu sinto como a forma como atua de uma maneira muito leve, né? E não só na vida profissional, não, na vida pessoal também, né? Os problemas que a gente tem, todo mundo tem, imagino eu que todo mundo tem problema em casa. Quem não tem, né, tem que agradecer muito. Mas como é mais leve tratar desses problemas, tratar dessas dificuldades, quando você está apoiado com Deus, quando você está alinhado com Deus. Então eu carrego isso muito forte. Eu acabo falando pouco com quem eu não tenho relação para poder falar isso, né? Acho que talvez seja uma falha, mas eu... Tá falando agora aí para milhares e milhares, né? Mas eu tenho essa... eu acredito muito que quando você está com ele, quando você está alinhado com ele, as coisas ficam muito mais leves. Foram assim para mim, né? Sempre foram muito mais leves para mim. Eu acho que quem nunca experimentou, quem ainda tem alguma dúvida disso, experimenta, que vai ver que não é da boca para fora, não. É isso aí. Perfeito. Muito legal o que o Cadu trouxe, que você também trouxe, Christian. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a humildade de saber que nós somos instrumento e voltar lá e falar da obra que ele fez em nós. Eu também acredito. Tenho essa mesma fé.
E outra coisa que não tem jeito, né? Tem que experimentar. Eu acho que tudo que eu falasse aqui lindamente, citasse versículos e tal, não sei se eu convenceria, mas certamente experimentar. E eu já experimentei muitas coisas de Deus na minha vida e eu tenho certeza absoluta. Hoje a minha fé nele, né, é uma certeza de tudo que ele fez dentro da minha vida. Algumas eu já compartilhei até aqui, outras já compartilhei com vocês, mas eu também tenho essa fé. Enfim, falando isso, nós estamos chegando ao final. Mais uma vez eu queria agradecer a participação de vocês, um tempo de vir aqui compartilhar a história, falar, né, da vida pessoal de vocês e da trajetória profissional, de tudo que vocês conquistaram. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui foi feito especialmente para vocês, com todo carinho, para que possa inspirar. Às vezes você está passando aí por um momento difícil, precisando tomar uma decisão, precisando saber como conduzir alguma situação. Aqui teve várias experiências de que a gente construiu. Espero que essa palavra possa tocar aí o coração de vocês. E como eu sempre falo, né, siga a gente em todos os canais, dá o seu like aí, curta, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gostaria de presentear com esse conteúdo que a gente colocou aqui hoje, tá? Mais uma vez é uma satisfação enorme tê-los com a gente aqui. Compartilhe, curte em todos os canais. E muito obrigado. Abraço. Valeu. Valeu.